Fala galerinha, bem-vindos a mais um vídeo. Física, a melhor matéria do mundo para vocês. Hoje eu vou fazer um assunto rapidão aqui sobre movimento uniforme, beleza? Primeira coisa, para a gente estudar movimento uniforme, basicamente a gente estuda baseado em alguns referenciais, tá? Eu vou contar aqui uma situaçãozinha para a gente entender. Então vamos supor que eu tenho uma rodovia, como essa aqui, como por exemplo Fernão Dias, e que eu tenha dois estados, tudo bem? Da Fernão Dias liga São Paulo a Minas Gerais, beleza? Liga São Paulo a Minas. E aí, por acaso, eu tenho uma pessoa em Minas, por exemplo, o Flash aqui, o meu bonequinho, tá? O Flash tá aqui em Minas. E eu tenho um outro bonequinho, por exemplo, o Lanterna Verde, aqui em São Paulo. E aí, o que acontece? O Lanterna Verde, ele quer encontrar o Flash, e aí ele precisa pegar a rodovia, precisa pegar Fernão Dias, beleza? Então, o que vai acontecer aqui? O Lanterna Verde vai pegar a rodovia. Beleza, andou aí até chegar em Minas e encontrar o Flash. Belezinha? Os dois se encontraram. O movimento uniforme, ele se baseia na hora em que o Lanterna Verde está na rodovia e ele mantém a velocidade dele constante. Então é como se ele saísse de São Paulo, que pra gente é o marco zero, tudo bem? É o início. E fosse sempre com a mesma velocidade até chegar em Minas, tá? Até chegar em Minas Gerais, beleza? Isso pra gente, essa ideia de ficar com a mesma velocidade é o que descreve o movimento uniforme. Só que precisa se atentar a duas coisas. Como é que você acha a velocidade? Bom, para você achar a velocidade, você tem que aplicar esta equação aqui, beleza? Equação da velocidade. E o que significa isso? Aqui, basicamente, é que a velocidade ela vai depender do quanto eu desloquei, ou seja, do meu ΔS. O ΔS é porque o space em inglês, tá? O S de space. Mas é o quanto eu desloquei pelo intervalo de tempo que eu gastei. Como assim? Seguinte, o Lanterna Verde, ele andou vários quilômetros até chegar em Minas. Ele gastou um certo tempo para isso. Então, quanto ele andou dividido por quanto tempo ele gastou, vai me dar a velocidade através dessa fórmula, beleza? E aí lembrando, como é que a gente aplica essa fórmula? Basicamente, a distância tem que ser sempre o ponto final onde eu cheguei, no caso do Lanterna Verde, Minas, vamos supor que seja 400 km, beleza? Então ele chegou no quilômetro 400. Menos o início. Bom, o início foi São Paulo. No nosso caso, eu vou chamar o início de zero. Ele não tinha andado nada, estava paradinho até pegar a rodovia. Então, seria final menos inicial. 400 menos zero, neste exemplo que eu falei. E a mesma coisa para o tempo. Quando ele saiu, ele estava no tempo zero, né? Tinha gastado nada. E aí, depois de percorrer toda a Fernão Dias e chegar em Minas, vamos supor que ele gastou 4 horas. Tudo bem? Então, divide aqui o tempo final menos o tempo inicial. 4 menos 0, que vai dar 4. E aí, o resultado disso, você aplica nessa forma. Também existe uma outra maneira de se calcular a velocidade dentro do movimento uniforme, que é através dessa função, que é a função horária do espaço. Se você perceber, esta função horária é a mesma coisa que esta fórmula. Ela só está escrita de uma outra maneira, tá? E assim, quando ela está escrita desta forma, a gente chama de função horária do espaço. Tudo bem? Por que função? Porque é uma equação que depende do tempo. Tudo bem? É da ideia matemática. Belezinha? Então, basicamente é isso que a gente tem no movimento uniforme. Além disso, coisas importantes a saber. A velocidade no movimento uniforme é constante, como eu já mencionei. E você tem a possibilidade de ter duas unidades. Uma que a gente fala que é o sistema internacional, que é essa metros por segundo. A outra, que é a mais comum no nosso dia a dia, que é quilômetros por hora, que inclusive foi a do meu exemplo. A gente andou 400 quilômetros até Minas Gerais e gastou um intervalo de horas de 4, por exemplo. Mas, quando você está resolvendo problemas de física, normalmente ele vai falar para você que quer na unidade internacional. É essa em rosa, metros por segundo. E como é que você faz essa conversão? Da seguinte maneira. Você tem que se lembrar que 1 quilômetro vale 1.000 metros. Então, se você precisar converter, faz uma regra de 3. Se 1 quilômetro tem 1.000 metros, aquela quantidade de quilômetros que você quer, por exemplo, no meu exemplo 400, tá para x. Agora, se for converter o tempo, você tem que lembrar que 1 hora tem 3.600 segundos. E aí, por exemplo, aqui no que eu falei para vocês,
4 horas vai ter X, também faz uma regra de 3. Por último, se eu quiser converter direto km por hora ou metros por segundo, existe uma regrinha baseada nesta relação entre 1 km e 1000 metros, 1 hora, 3.600 segundos, que é o 3,6. Se eu quero passar de uma unidade menor, metros por segundo, para uma maior, que é km por hora, eu multiplico por 3,6. Se eu quero sair do km por hora e ir para metros por segundo, eu divido por 3,6. Basicamente, esses são os pontos essenciais que a gente precisa ter para o movimento uniforme, tudo bem? Tirando isso, existe a única detalhe que você precisa se atentar, que é o referencial. No meu caso, eu falei que foi o Lanterna Verde que saiu de São Paulo e foi até Minas. Isso quer dizer que a distância estava aumentando de São Paulo para Minas. Mas se o Flash e o Lanterna Verde quisesse voltar para São Paulo, o que iria acontecer? Eles estão saindo agora do ponto 400 e indo para o ponto 0. Então, o sinal aqui vai ficar negativo, o sinal da velocidade vai ficar negativo. Por quê? Porque o ponto inicial agora é o 400 e o ponto final é o 0. Tudo bem? O único detalhe que você precisa tomar cuidado é com isso, é o referencial que você adota, que vai implicar no sinal da velocidade. Mas entenda, na vida real não existe velocidade negativa, não existe mesmo. Só que o sinal para a física é apenas para dizer qual foi o sentido que você tinha adotado. Eu tinha adotado que primeiro o Lanterna Verde tinha saído de São Paulo e ido até Minas. Depois, quando ele faz o caminho contrário, para eu dizer que ele está fazendo o caminho contrário, mas ele está percorrendo a mesma rodovia, eu uso o sinal de negativo. Beleza? Então, rapidamente, o assunto de movimento uniforme foi esse. Resumidamente, é só isso que você precisa saber para conseguir resolver os exercícios de forma rápida. Beleza? É isso, tchau, beijos e até a próxima.